É impressionante como os integrantes de todos os segmentos da sociedade brasileira comentam e discutem sobre o nosso atual momento político. Esta preocupação, ao que tudo indica, tem crescido a cada dia. Mas, em contrapartida, paralelamente a este sentimento, há também uma generalizada dúvida, uma inquietação sobre os rumos que o país está tomando. Onde nós vamos parar com tudo o que está sendo mostrado e dito pelos meios de comunicação? O brasileiro tem consciência, ele se lembra, ele tem memória relativa aos últimos acontecimentos da política nacional? Nós sabemos como funciona o nosso processo político? Você lembra em quem você votou para deputado estadual e federal? Eu não lembro. Sim. Sim. E você vota pelo partido ou pelo candidato? Os dois. Pelo candidato. Pelo candidato. Pelo candidato. Você é a favor da utilização de dinheiro público para os partidos políticos? Não. Sou contra. De forma alguma. Você é contra ou a favor da reeleição? Sou contra. Sou contra. Eu sou a favor da reeleição, só que com mandato de 6 anos. O momento político atual é o tema principal da entrevista que o pastor Denis Munhoz vai comandar no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Humberto Dantas é cientista social, mestre e doutor em ciência política pela USP. É professor universitário desde 99, atualmente lecionando política no Instituto de Ensino e Pesquisa, o INSPER. É coordenador dos cursos de pós-graduação em ciência política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e de Economia Brasileira na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. É diretor do movimento Voto Consciente, conselheiro da Oficina Municipal e da Fundação Konrad Adenauer no Brasil. Nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos Humberto Dantas, cientista político. Humberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer, é um prazer recebê-lo aqui, já estamos batendo um papo e política é uma coisa contagiante. A gente começa a falar e não para, né? Não tem fim. E era bom que todo mundo tivesse esse entusiasmo, né? Verdade. Todo mundo pudesse adquirir esse hábito de falar sobre política e, tão importante quanto isso, que entendesse um pouco de política para a gente equilibrar um pouco a nossa discussão no que diz respeito até às temáticas principais do nosso cotidiano e das nossas responsabilidades. Então é um grande prazer poder atender o seu convite e estar aqui com os seus espectadores. Obrigado. É o exemplo que eu sempre dou. Se o brasileiro cobrasse do político, aí, do prefeito, do vereador, deputado estadual, federal, senador, que ele elegeu, como ele cobra do técnico do time dele, quando o time perde alguma coisa, certamente o país seria diferente hoje. E como ele é cobrado pelo chefe dele na empresa. Exatamente. Ele não foi contratado, ele não passou por um processo seletivo. O que é uma eleição se não um processo de seleção? Né? O que é a urna eletrônica se não uma central informatizada de recursos humanos, em que o agente responsável pela contratação vai lá e diz quem ele quer contratar? Agora, quando ele termina de votar, Denis, aparece na tela a palavra fim. Que processo seletivo começa pela palavra fim? Ali começa a relação do indivíduo com a responsabilidade que lhe foi conferida. Quando a gente é contratado por uma empresa, a gente recebe um telefonema, ou um telegrama, uma carta, um e-mail, qualquer coisa, e diz assim, você começa amanhã, né? Por que a gente não encara a responsabilidade? Você foi escolhido, você começa amanhã. Exatamente, exatamente. Então a gente tem que partir do pressuposto de que os políticos começam em janeiro, normalmente, quando são contratados em outubro. E a partir de então, como nós somos cobrados nos empregos e no nosso cotidiano sobre todas as atividades que realizamos, devemos fazer o mesmo com aqueles que nós contratamos, né? Tem coisas que a gente vai escutando, eu pelo menos escuto há muito tempo, se falar de reforma política e de reforma tributária. E na prática, pouquíssima coisa ou nada acontece. Ou se acontece, não melhora. O momento político que o país vem atravessando, eu entrevisto aqui vários deputados, senadores, eu acho que hoje o grande problema do Brasil, é lógico, a crise econômica aí está pegando realmente, está afligindo muita gente, mas eu acho que a crise institucional e de credibilidade da classe política brasileira é uma coisa sem precedentes. Ela é sem precedentes e eu espero que ela não seja sem solução, mas ela está quase partindo para isso. Então vamos explorar um pouco essa colocação que você bem observa relacionada à crise das instituições. Se nós considerarmos que o conceito de instituição pode ir além das instituições formais, ou seja, as leis e as organizações
visíveis e factíveis e instituídas, né, o judiciário, o executivo, o legislativo, etc, 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 se a gente partir do pressuposto de que podemos incluir no conceito de instituições a ideia da cultura da sociedade, dos valores da sociedade, então aí é quase impossível imaginar que não exista uma crise e que essa crise não tenha séculos. Portanto, a gente chega num momento em que, muito provavelmente, as pessoas vão ter que se perguntar, bom, e o que eu posso fazer para resolver isso? Talvez seja um dos momentos mais difíceis da história do Brasil, mas talvez seja um dos momentos mais estratégicos para o nosso futuro. Porque, infelizmente, em termos culturais, a gente vive esperando que alguém resolva e que alguém faça e que surja alguma manobra em termos de novas regras e novas leis que vão resolver o problema do país. Eu ouso dizer que sequer o parlamento do Brasil hoje sabe para que serviria e para onde deveria rumar uma reforma política. Eu também penso da mesma forma. Eu tenho quase certeza disso. Porque eu acho que tem uma questão, que eu acho que é fundamental aí, que é a seguinte, quer dizer, vamos tentar trocar de uma forma muito simples, para quem está acompanhando a gente entender de maneira muito clara. Ninguém reforma nada sem um objetivo. E a forma mais simples de entender isso é, você não reformaria sua casa sem um objetivo claro em relação ao que você pretende do seu imóvel. Né? Seus filhos que casaram, a casa ficou maior, você quer abrir uma parede, quer fazer a sala maior, o mundo está mais moderno, quer fazer um espaço gourmet, sua sogra veio morar contigo, você quer fazer um lugar para ela se sentir confortável, com banheiro. N possibilidades, mas com um norte. Você precisa ser movido por algo. Pois é, cadê a reforma? A reforma política nos moverá para onde? Por exemplo, vamos reforçar os partidos políticos. Vai ser difícil provar isso para a sociedade, né? Encontrar respaldo na sociedade, porque é a instituição em que a sociedade menos confia. Mas seria interessante. Então você lança um conjunto de medidas, um conjunto de reformas que nos levaria a essa ideia de reforço dos partidos políticos, inclusive, como é um sistema, e um sistema é feito pela combinação de peças, trocando algumas peças que talvez até pareçam que não funcionam bem isoladamente, mas fazem parte do sistema. Não é o reforço dos partidos políticos, é a melhoria da relação do representante com o representado. É um outro padrão de reforma. Não, é a transparência. Não. Então, você tem 4, 5, 6 coisas. O problema é que a reforma política fica parecendo um catadão de acordos, visões e desejos de deputados diferentes e senadores diferentes. E aí cada um vai lançando sua ideia e vai empilhando. Quando você vê, fica muito mais feio que o Frankenstein. E olha que o bicho não era muito bonitinho. Hein? Porque vai emendando com o que tem na mão, agradar um, agradar o outro, sem ter o objetivo principal. Exatamente. Sem ter o norte, né? Perfeitamente. E aí, onde está o maior problema? A justiça vai começar a interpretar de um jeito novo, cada instância da justiça interpreta de uma forma distinta, claro que até chegar numa instância maior, mas você tem as incertezas. Então, olhe para a eleição desse ano. Olha o que vai ser a eleição de 2016. Nós temos uma remanescência da reforma política de dezembro de 2013, que não pôde valer para 14. Da lei da ficha limpa, etc. É uma reforma que foi sancionada pela presidente Dilma em dezembro de 2013. Então você tem um pedacinho dessa reforma, mais associada à propaganda e coisas dessa natureza. Você tem a reforma política do legislativo protagonista do primeiro semestre de 2015. Você tem as interpretações do judiciário e você tem a ação direta de inconstitucionalidade relacionada à questão do financiamento de campanha. 4 reformas políticas ao mesmo tempo, incidindo sobre o mesmo processo eleitoral, construindo um verdadeiro caos do ponto de vista jurídico. Poderia até ser bom, a gente poderia dizer, puxa vida, mas depois que passar essa arrebentação, nós vamos surfar uma onda linda de democracia. Não é verdade. Os partidos já estão insatisfeitos e já disseram que vão mudar para 2018. Quer dizer, vai vir uma outra mini-reforma, vamos chamar assim. Virá que vão chamar, eu tenho certeza, vão chamar de ajuste. Exato. Né? E aí a gente vai ver que tamanho de ajuste é esse que a gente vai ter. Né? E o que esperar dessas eleições aqui, a nível municipal, de vereadores, prefeitos? Olha, primeiro, é a maior eleição realizada no Brasil. As pessoas gostam de chamar as eleições estaduais e federal de mega eleições. Mega eleições são essas agora. São 500 mil candidatos. 500 mil de indivíduos pedindo voto. Muita gente. Né? Aproximadamente 60 mil vagas para vereador, 5.575 prefeitos e seus respectivos vices. Então, nessa arena aqui, nessa esfera de mais de 70 e poucas mil pessoas, para isso nós temos 500 mil candidatos. Que justiça no planeta consegue prestar atenção em tudo isso,
aplicar a lei, dizer que houve exagero e etc. Então, e aí num curto período, né? Num período curto, muito curto. Por sinal, importantíssimo você observar isso pelo seguinte, mais curto do que em outrora. Então, pelas novas regras, a eleição encurta de 90 para 45 dias. Os partidos decidem seus candidatos não mais em junho, mas entre julho e agosto. A propaganda... Vai apertando tudo. Denis, a eleição esse ano corre o risco de ser um segredo. As pessoas vão ter que acabar falando assim, olha, tem eleição esse ano. Vote, não sei Fulano é quem. candidato. Isso beneficia, dizem os críticos, beneficia quem está no poder. Porque tem a máquina, porque pode se mostrar, porque está fazendo propaganda. Nesse momento as prefeituras estão torrando dinheiro fazendo propaganda, dizendo que está tudo bem. Está tudo bem mesmo? Né? E eu não estou criticando o prefeito da minha cidade, eu estou pensando em 5.575 prefeitos. No geral. Está tudo bem? No geral. E aí vem o grande questionamento, quer dizer, e quando não estiver tudo bem, quanto tempo eu terei para dizer? Que propaganda que eu poderei fazer? Então, de 90 para 45 dias, horário na televisão de 45 para 35 dias. Os blocos de 30 minutos de manhã e na hora do almoço nas rádios, e na hora do almoço e à noite nas televisões, 10 minutos, não mais 30. Encurtou tudo, encurtou tudo. Serve ao interesse de quem? É uma grande incógnita. Quando a gente vai olhar as pesquisas que existem hoje, ainda está cedo, né, para ter pesquisa fresca, etc. Mas eu localizei pesquisas em 21 capitais de agosto a fevereiro. Agosto do ano passado a fevereiro. 21 capitais. Não existe novidade liderando em nenhuma capital. A tendência é manter quem está lá. Ou manter quem está lá ou devolver para lá quem já foi. Essa reforma, vamos assim falar da reforma política que aconteceu, que nós temos até agora. Você acha que nessa parte de doação foi um cala-boca por esses escândalos que estavam acontecendo? A sociedade cobrava isso, principalmente de doação de grandes empresas para candidatos, então se optou por proibir? Ou é uma coisa que a gente está, aquele me engana que eu gosto, porque sabe que ninguém vai viver, ninguém vai fazer uma campanha com valor tão reduzido? Eu, infelizmente, aposto na alternativa B, não me engana que eu gosto. Mas existia, ou parece existir claramente, uma forte relação entre a atuação de empresas em campanhas e a corrupção? Sim, parece haver. Né? Quer dizer, existem fortíssimos indícios que, lícita ou ilicitamente, porque dá para fazer a doação de forma lícita, mas a captação do recurso pela empresa de forma ilícita, eu superfaturo uma obra, Exato. Por exemplo, despejo dinheiro na empresa de forma ilícita, mas quando a empresa pega esse dinheiro do superfaturamento e aplica numa campanha, esse movimento da doação é lícito. Até então era lícito. Até então era lícita. Mas aí descobre-se o caminho do rato, né? Descobre-se aí o caminho que a pólvora deixou. E aí você fala moderadamente um presume-se, mas já tem até presidentes de empresa com delação premiada falando, não, foi isso mesmo, pediram para superfaturar, superfaturei e dei o dinheiro para a campanha de fulano. Perfeitamente, perfeitamente. Então, tem um problema? Tem. Onde está a inocência da história? As pessoas dizem o seguinte, empresas investem. Então, a empresa dá o dinheiro e depois cobra isso sob a forma de algum tipo de benefício. Isso aqui é um problema gravíssimo. Pessoas físicas não investem. Mentira. Pessoas físicas também investem. Lógico. Né? Lógico. Pessoas doam e pedem emprego lá na frente. Pessoas só mantêm seus empregos na máquina pública porque atuaram em campanhas. Então, o uso da máquina administrativa em benefício de campanhas, seja o uso de materiais públicos, de estrutura pública ou de pessoas atreladas ao meio público contratadas por meio de cargos de confiança e coisas dessa natureza, isso aqui, no uso disso em campanha, já configura um crime que, por sinal, é construída, a tipificação do crime é construída pela sociedade civil, Lei 9.840 de 1999, né? A Lei de Combate à Corrupção Eleitoral, é a primeira lei de uma das primeiras leis de iniciativa popular do Brasil. É a primeira, alguns estão dizendo, não, mas depois teve lá uma forma... Pedagogicamente e logicamente é a primeira lei. Né? Então, a sociedade já está querendo punir isso, ou uma parcela da sociedade já quer punir isso desde 1999. E a gente vai dizer que não existe uso da máquina administrativa em benefício de campanha? O próprio legislativo assume com naturalidade, todo ano eleitoral, a existência de um recesso branco
em que parlamentares não trabalham porque estão fazendo suas próprias campanhas. A história de estou visitando a base. Quem está pagando? Então, esse é o uso. Sim, Isso o salário é o uso dele do recurso. continua sendo pago pelo contribuinte. O gabinete não continua lá montadinho, né? Você vai a um gabinete de um deputado, por exemplo, durante a campanha dele, o gabinete não está lá. As pessoas não estão lá, tirou férias. Nossa, todo mundo tirou férias. Que coisa impressionante, sobrou um. Puxa vida, que coisa bem gerenciada. E ninguém que está de férias fazendo campanha tem promessa futura de voltar lá caso o deputado se reeleja. Isso é crime, promessa futura é compra de voto. Então, compra de voto, uso da máquina administrativa, tudo crime de 1999. A gente está em 2016 proibindo empresa. Pode melhorar o ambiente? Claro que pode. Mas não vamos acreditar que de uma hora para outra simplesmente isso aqui vai ficar absolutamente aprimorado e maravilhoso. E aí tem o outro problema. Campanha precisa sobreviver às custas de dinheiro. Não existe campanha sem dinheiro. E a pergunta tudo custa dinheiro. Tudo custa dinheiro. Tudo custa dinheiro. Da onde vem o dinheiro? Triplicar o fundo partidário. Era 200 milhões em 2010, passou para 300 milhões a partir de 2011. Essa era outra pergunta que eu ia te fazer agora. Esse aumento astronômico da verba do fundo partidário. Quer dizer, a gente fala verba do fundo partidário. É dinheiro do contribuinte para o partido. Exatamente. É dinheiro público destinado aos partidos políticos, incluindo, que é muito importante o cidadão saber, aquela multa de quem diz, não vou votar, depois eu pago a multa, R$5, me livro disso, porque eu não quero compactuar com tudo isso. Aí vai lá, deposita R$5, esse dinheiro vai para os partidos políticos. Está indo para partido político. Então a gente dá um salto, Denis, em 2014 para 2015, a gente dá um salto de 300 milhões para algo na casa de 900 milhões. Quer dizer, praticamente triplicou a verba. Praticamente triplicou. Estamos indo para casa de R$1 bilhão destinados aos partidos políticos. Fora o horário eleitoral gratuito. Sim, fora que de gratuito não tem nada. Exatamente. Porque é importante o telespectador ter ciência disso. A televisão, ela exibe o horário eleitoral gratuito, mas a televisão, ela recebe por isso, ela não recebe em cash, mas ela deixa de pagar, ela bate isso como despesa, que lá no fundo geraria um lucro que ela pagaria imposto. Então ela deixa de recolher ao cofre público o imposto em função da utilização do horário eleitoral gratuito. Quer dizer, é a verba partidária mais o que deixa de entrar de imposto, porque a televisão abate esse valor. Mas, e aí naturalmente, isso que eu vou dizer, todo o custo estrutural da eleição, que óbvio que precisa existir. Né? Então, as urnas eletrônicas, a justiça eleitoral. Não tem muito como sair fora. Né? Perfeitamente. Quer dizer, mas é um dinheiro gigantesco. É melhor gastar esse dinheiro com isso do que não ter isso. Lógico. Agora, a gente precisaria gastar na democracia do que na ditadura. Perfeitamente. Agora, vamos discutir como a gente está discutindo, como a gente está gastando na democracia? Eu acho que isso é absolutamente essencial. Salutar. Absolutamente essencial. E aí, R$1 bi para os partidos. É comum países destinarem dinheiro para os partidos políticos? É comum. Nesse tanto, com o jeito que os partidos prestam contas, quando eu entro no site do Tribunal Superior Eleitoral e vou lá, partidos políticos, prestação de contas dos partidos, quando eu abro as planilhas e não consigo sequer mexer nos dados, olhar para os dados, somar, etc., será que é esse o jeito efetivo que os partidos políticos deveriam prestar contas para a sociedade brasileira do uso do recurso? E toda a aparelhagem que os partidos políticos fazem dos estados, né, do poder público, dos estados, dos municípios, da União. E a enxurrada de gente empregada no serviço público que não serve à causa pública, mas que serve às causas partidárias. Será que não existe nesse país milhares de servidores públicos que não dão as caras nas repartições que deveriam estar trabalhando e sim servem às estruturas dos partidos políticos? Se eu for ao escritório de um partido político numa dada cidade e perguntar quem aqui é servidor público e onde está lotado, será que eu não vou encontrar ninguém? E aí é a sociedade quem tem que pagar o salário desse sujeito? Se o partido já recebe, se os partidos, os 35 partidos brasileiros já recebem R$1 bilhão. Então, eu acho que a gente precisa, e aí é que eu acho que a gente volta no começo da nossa conversa, a gente precisa amadurecer a nossa capacidade de criticar. Até porque, com educação política, a gente constrói o segundo pilar essencial da democracia, que é o da educação. Um é a participação. Esse está garantido, né? Esse está garantido, porque, afinal de contas, nós temos 145 milhões de eleitores. Já perto de 150 milhões de eleitores. Pois é uma das maiores democracias do mundo. Principalmente quando, num mesmo dia, todos vão às urnas.
Esse é o maior movimento democrático do planeta. Num mesmo dia, cerca de 110 milhões de brasileiros levantam e vão às urnas. Isso é fantástico, isso é fantástico. Então, esse pilar da participação está assegurado. O Brasil é um dos raríssimos países do mundo que oferta o voto ao jovem de 16 anos, que, por sinal, tem até o começo de maio para tirar o título e para dizer o que ele pretende para a cidade dele. Porque esses meninos muito importante e essas... participar. Pois é. Esses meninos e essas meninas têm a mais absoluta capacidade de dizer o que está bom e o que está ruim, o que está melhor e o que está pior ao entorno dele. Porque não vai à urna. Então, isso é fundamental. Agora, esse pilar, então, está construído, sem contar o nosso esforço em termos de democracia participativa. Agora, e a educação? O quanto o Brasil tem efetivamente investido para que as pessoas se politizem, conheçam melhor o funcionamento da política? Agora, se isso é por meio de uma disciplina na escola, se isso é por meio da mídia, se isso é por meio de um esforço conjunto da sociedade, do terceiro setor, do poder judiciário que tem suas escolas, do poder legislativo que tem suas escolas, eu acho que tem um conjunto imenso de possibilidades aqui. Mas efetivamente a gente precisa entrar nessa discussão em nome do amadurecimento da democracia. O brasileiro está desencantado com a classe política, o jovem parece que ele não demonstra interesse. Isso eu digo de uma geração para cá, porque nas diretas já eu fui bater panela lá na Praça da Sé. E parece que o jovem de hoje ele até não concorda com os escândalos, tudo, mas ele não tem essa iniciativa. Eu acho que a gente tem alguns elementos que são importantes. Primeiro, no que diz respeito à geração atual, a gente vai precisar entender se eles são apáticos, ou se eles estão distantes, ou se eles estão desinteressados, ou se o modo deles agirem é apenas diferente, por exemplo, do modo que a nossa geração agiu. Então, esse é a primeira grande pergunta que a gente precisa responder. O segundo ponto, relacionado sobretudo a esse afastamento, a esse desencanto. Existe uma crise das democracias representativas no planeta desde a década de 80, né, no mundo. Todos os países passam por dilemas como esses em termos de legitimidade, de vontade, de desejo em relação à política. Mas vamos pensar no caso do Brasil presente. E aí tem duas informações que, de uma certa maneira, se complementam, mas se batem. De acordo com o IBOP, Índice de Confiança Social, Índice de Confiança nas Instituições Sociais, os 6 itens testados relacionados à democracia, posso me equivocar aqui no que vou listar, mas governo municipal, governo federal, presidência da República, tem 2 vezes aqui, dá para fazer alguma distinção aqui, sistema eleitoral, Congresso Nacional e partidos políticos. São esses 6. Todos, numa variação de 0 a 100, todos em 2015, a pesquisa é anual desde 2009, todos têm menos de 33% de índice de credibilidade, sendo que os partidos políticos são os piores com 17%. Metade do pior. Aquele é ruim, o partido político tem metade do ruim. Exatamente, exatamente. Então, de 33 a 17, todo o resto está para cima. Corpo de bombeiros, imprensa, poder judiciário, etc., está tudo para cima. Tudo para cima. Igrejas, etc., tudo para cima. Então, de 33 a 17. São os 6 testados, os 6 piores. E, 2015, o pior resultado da série histórica. Portanto, nunca antes na história recente foi tão ruim. Então, degringolou de vez. Aí a gente tem um problema gravíssimo, de falta de legitimidade nas instituições. Aí eu vou mudar de pesquisa. Eu vou para uma pesquisa com 730 jovens das periferias de São Paulo, onde eu dou aula de política. Tem um projeto de uma fundação alemã aqui no Brasil, que eu coordeno, e que a gente dá aula de política nas escolas. Isso aqui é interessante, né, nas periferias, etc. É um muito trabalho legal, maravilhoso, assim, um trabalho espetacular. Trabalho suprapartidário, o objetivo não é ir lá dizer para votar ou não votar nesse ou naquele. É uma conscientização política. Perfeitamente, uma conscientização política. Metade do encontro, são 3 encontros de 3 horas. Metade do encontro, conceito, metade do encontro, construção conjunta de ideias. Quando eu olho para essa construção conjunta de ideias, eu consigo trazer informações e realizar estudos sobre a forma como o jovem olha para a política. E aí vem coisas fantásticas. O jovem concorda com a ideia de que a democracia é o melhor sistema que existe. O jovem concorda com a ideia de que se a gente quiser melhorar o país, a gente vai precisar se aproximar dos partidos políticos. Que
que a política é capaz de mudar a nossa vida e que a educação política devia estar presente na escola. Olha que coisa fantástica. Tudo isso daí ele concorda. 4 coisas essenciais para a democracia, desse modelo de democracia que a gente tem funcionar. Essas 4 coisas a gente guarda. Ao mesmo tempo em que cerca de 90% dos jovens não demonstra simpatia por qualquer partido. Isso daí é... Dizem, assim, num índice muito alto, dizem que as escolas não preparam os cidadãos. E dizem que a gente tem problemas relacionados à corrupção e etc, etc, etc. Então, o jovem lê o mundo com os olhos que o mundo, inclusive, mostra para ele como o mundo é, né? Essa descrença política, ela escorre para os jovens, a mídia, os pais, a família, o ambiente, os professores, os colegas. Está todo mundo aqui achando que isso aqui é ruim, mas como é que a gente faz com que isso aqui sobreviva? O que explica isso aqui? E aí a minha grande pergunta é, e eu não tenho a resposta, minha grande pergunta é, esse cara aqui, otimista, vai arrefecer e se deixar levar por isso aqui? Ou esse cara aqui vai florescer e efetivamente essa geração que muitos desacreditam pode ser que seja efetivamente a geração de uma transformação no país? Não dá para saber. Mas eu acho que o país não pode perder mais uma vez a oportunidade que tem, desde 1988, de levar um debate político para as escolas. Responsável, suprapartidário, ético. Aí as pessoas vão dizer, mas esse professor vai ficando louco. Isso não existe. Eu temo que a gente vá jogar tudo fora se a gente continuar achando que não tem que educar. Não, e, infelizmente, a maioria das pessoas e os jovens não sabem o que foi a luta para se conseguir aqui no Brasil a democracia, a eleição direta a todos os níveis. Foi uma luta que não foi fácil. Pois é. Foi uma conquista difícil. Então, hoje que nós temos esse direito, nós podemos eleger o nosso representante, a gente tem que valorizar muito isso daí. É muito importante, porque você, ou bem ou mal, a maior arma da democracia é o voto que você tem na mão. E que nós tivemos de 84 para cá, praticamente. É lógico, antes de 60 ali, depois veio o golpe militar, mas de 84 para cá nós conquistamos esse direito. O brasileiro conquistou esse direito. Nós não podemos abrir mão dele. Pois é, então olha só que coisa importantíssima. Olha o começo desse reconhecimento. Então você abordou claramente aqui o ano de 1984. Né? 84, então a gente teve um movimento diretas já. Vamos pegar a década de 80. Eu entro na década de 80. O brasileiro põe o pé na década de 80 com a reorganização dos partidos políticos, com a possibilidade dos partidos se reorganizarem. Mas que existiam só dois, né? Era a Arena e o PMDB. Era a Arena e o IMDB, né? Não era nem PMDB ainda. Então, em 79, cria-se uma medida, a gente bota o pé em 80, PDS, Arena, PMDB, MDB, PP, que nem disputou a eleição, foi absorvido pelo PMDB, PTB, PDT e PT. E esses partidos vêm e começam a abrir para uma série de outros partidos. Então, eu inicio a década de 80 com uma década multipartidária ou pluripartidária. Tem aspectos positivos, tem aspectos negativos, mas eu acabo com o bipartidarismo artificial. Em 82, a gente volta a eleger governadores de forma direta. Em 83 e 84, a gente faz um dos maiores movimentos de massa da história desse país, que é a Diretas Já. Em 85, a gente elege, mesmo que indiretamente, o Brasil... através do conhecido Colégio Eleitoral. Colégio Eleitoral. Elegemos o Tancredo Neves, ficou para o Sarney, mas voltamos com o civil para o poder. 86, a gente volta a eleger governadores pelo sistema direto, quer dizer, já tinha 82, volta a 86, elegemos uma Assembleia Constituinte. 87 e 88, vamos passar 2 anos montando a nossa Constituição, chamada de Constituição Cidadã, que amplia completamente os direitos políticos no Brasil, dá plenitude dos direitos políticos no Brasil. E em 89 elegemos um presidente. Como é que as pessoas, em geral, chamam essa década no Brasil? Década perdida. Perdida, exato. Por quê? Porque tivemos inflação, tivemos problemas econômicos. Não, então peraí, falta um aposto verificador aqui. Década perdida do ponto de vista econômico. Mas do ponto de vista institucional e político foi muito interessante. É a década mais importante da história dessa nação para os valores que a gente comunga hoje. E aí a gente fala também da volta de políticos exilados, né, que voltaram à vida política brasileira. Quer dizer, foi um turbilhão, né? Foi muita coisa junto. A gente tem partidos de ideologias distintas ganhando eleições em lugares diferentes. A gente tem uma série de coisas fundamentais para o Brasil e a gente chama isso de década perdida. Quer dizer, a gente começa por negar a política. Veja hoje, uma das principais características atribuídas à presidente da República, gostem as pessoas ou não dela,
Uma das principais características é que Dilma Rousseff é a gerente. Ela foi eleita como uma gerente em 2010. Se a gente lê o cargo, as atribuições de um cargo de gerente, a gente vai perceber que ele se distancia expressivamente das atribuições de um cargo de presidente, pensando mesmo no meio empresarial. Sim, se você pegar o organograma de uma empresa, você vai ver isso daí. Então, aonde que difere de maneira expressiva a função de um gerente da função de um presidente? Em dois aspectos fundamentais. Numa capacidade de visão de longo prazo e planejamento, que o presidente tem e o gerente não necessariamente precisa ter, e no fato de que o presidente é um visionário, que o presidente é um indivíduo que lança questões de longo prazo e desafios para a empresa e, nesse caso, para o país, e o gerente é um cumpridor de tarefas. Exato. Um executor. Aqui está o problema. Desde a década de 80 até as eleições de 2010, a única coisa que a gente fez nesse país foi denegrir a palavra política. Foi dizer que política não presta para nada. A política que não presta para nada é a política mal feita. Mas é absolutamente essencial que nós tenhamos consciência do valor que a política tem dentro das empresas, dentro das nossas casas, nas nossas relações pessoais, dentro da escola, na coisa pública, na gestão da coisa pública e, consequentemente, no que tradicionalmente se chama de política. Na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Então, governadores, prefeitos e presidentes da República eleitos com semblante de gerente, com todo respeito, gerente funciona bem em loja. Uma loja bem gerenciada vai longe. Vai longe. Um país precisa de políticos, bons políticos, que tenham essa visão de longo prazo. Planejamento, estratégia, tudo isso daí bem delineado. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite e colocar à sua disposição algum recado que você queira passar ao nosso telespectador, algo que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Olha, primeiro agradecê-lo por essa oportunidade, por essa ótima conversa que a gente sempre... A gente se inflama um pouco, a gente se entusiasma, mas acho que tem um bem maior nessa história. E acompanhe o trabalho do Movimento Voto Consciente. A gente está presente no votoconsciente.org.br, também nas principais redes sociais, sobretudo no Facebook, também ali na página do Voto Consciente São Paulo e outras tantas áreas do Voto Consciente, todas as cidades em que o Voto Consciente está presente. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar contigo. Prazer foi meu. Obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.